E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Geral aqui no cursinho Popular Antonieta de Barros. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Geral aqui no cursinho Popular Antonieta de Barros. E aí, vamos lá? E a aula de hoje é uma continuação daquela aula de propriedades da matéria, em que a gente começou a falar sobre o que seria uma mistura, uma substância, e hoje o que a gente vai fazer é falar primeiro sobre os fenômenos e então sobre a separação dessas misturas. Os fenômenos são quaisquer alterações sofridas por um sistema, e eles podem ser físicos ou químicos. Os fenômenos físicos são aqueles cujas transformações não alteram a identidade química da substância, ou seja, não altera ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e por aí vai. Alguns exemplos são transformar uma linda barra de ouro em fio de ouro, por exemplo. Você mantém a substância, você mantém ela como sendo ouro, feita de ouro, mantém as propriedades físicas dela, como ponto de fusão, ebulição, densidade, todo o resto, só mudou a forma. Outro exemplo é a clara de ovo sendo transformada em clara em neve. Aqui acontece o seguinte: eu tenho a clara e o ar bem separados, e aí eu misturo os dois e vai continuar sendo clara, porém com ar em seu interior. Mantém ainda as propriedades da tal da clara. Os fenômenos químicos são aqueles cujas transformações alteram a identidade química da substância. Alguns exemplos são eu pegar o meu lindo papelzinho e queimá-lo. Eu mudei completamente. Antes eu tinha celulose e agora eu tenho cinzas, eu tenho papel queimado. Não é a mesma coisa mais, não é mais papel, são cinzas. Outro exemplo é a minha lindíssima esponja de aço, que com a ação do tempo, do oxigênio, se transforma em esponja de aço mais a ferrugem, óxido de ferro. Tá? Então, aqui a gente alterou o que antes era aço, agora é óxido de ferro. Então, alterou a identidade química do negócio. E agora a gente vai começar a falar sobre a separação das misturas. E primeiramente nós vamos falar sobre a separação das misturas heterogêneas. Essas separações podem ser sifonação, flotação, levigação, filtração simples, filtração a pressão reduzida, filtração a vácuo, dissolução fracionada e separação magnética e decantação. E como funciona a sifonação? Primeiro é uma separação que vai ocorrer quando nós tivermos uma mistura de sólido e líquido ou líquido e líquido de densidades diferentes. Nesse caso, nós vamos utilizar um sifão e nós vamos colocar o recipiente com a mistura em um nível mais alto do que o recipiente que eu quero deixar outro separado. Então, eu vou colocar um sifão. Eu vou aproveitar dessa diferença de pressão que irá acontecer e da capilaridade para retirar a parte líquida ou líquido menos denso. A gente consegue fazer essa separação. O próximo tipo é a flotação, que é para misturas sólido-sólido, por exemplo, areia e serragem. Nesse caso, nós vamos adicionar água a essa mistura e, como a areia e a serragem possuem densidades diferentes, no meio aquoso, a areia permanece no fundo porque fica mais pesada, a areia úmida tem uma densidade muito maior e a serragem fica na parte superior. Aqui nós conseguimos separar completamente a serragem da areia. E o nosso terceiro tipo é a levigação, que é para separações também sólido-sólido. Aqui, onde que a gente utiliza? Temos lá os nossos garimpeiros, e os garimpeiros encontram uma pepita de ouro. Juntamente com ela tem outras rochas. Então, o que acontece? Eles colocam nessas tigelas, vou chamar de tigela, tá? Para facilitar o nosso processo. Nessas tigelas e colocamos água e ficamos passando essa água ali. Essa água vai levar uma parte embora, deixando um sólido mais pesado, tá? E aí consegue fazer essa separação, é como se fosse uma lavagem. O nosso quarto tipo de separação é a filtração simples.
em que a gente usa para sólido, líquido e sólido e gasoso. Nesse caso, exemplo mais claro assim, e simples do nosso dia a dia, para separação por filtração simples, é coar o lindo cafezinho. Por quê? Nós vamos misturar o pó do café com o líquido, que é a água fervendo, e então ali vai acontecer a misturinha do café e ele vai separar a parte com pó da parte com líquido. Tanto é que nós utilizamos o filtro do café. E aqui a gente consegue separar exatamente esse sólido do nosso interesse do nosso líquido de interesse. E outro exemplo do nosso cotidiano é o aspirador de pó, em que ele vai aspirar o ar vai entrar pelo todo o sistema do aspirador e sair pela ventoinha de trás, pela parte de trás. Todo o pó e particulados ficam retidos dentro de um filtro dentro desse equipamento. O nosso quinto método de separação é a filtração a vácuo, que é para separar sólido de líquido também, mas nesse caso utilizando uma trompa de vácuo ou uma bomba de vácuo para separar misturas que sejam um pouco mais demoradas, um pouco mais difíceis. Então aqui a gente força essa separação acontecer de maneira mais rápida. O nosso sexto tipo é a dissolução fracionada. É para separar sólido de sólido. Por exemplo, nós temos sal e areia, tá? A gente não consegue separar facilmente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar água, adicionar nessa mistura e a gente sabe que a areia não se dissolve na água, mas o sal sim. Com isso, a gente consegue colocar toda a nossa parte de sal na água e a gente sabe, por outros métodos, como separar a água da areia. A gente retira essa água com sal por filtração ou qualquer outro tipo de separação e aí a gente promove a evaporação da água. Evaporando a água, fica somente o sal e a gente consegue ter essa separação eficiente da areia do sal. O sétimo tipo de separação é a separação magnética, que é para separar sólido de sólido. Nós temos aqui, por exemplo, uma mistura de limalha de ferro e enxofre. Aqui nós sabemos que o enxofre não tem características magnéticas, mas o ferro tem. Então, se a gente chega com um ímã próximo dessa mistura, toda a parte que possui uma característica magnética será puxada, será atraída pelo ímã, promovendo essa separação. E o sétimo tipo é a decantação, tá? E é para sólido com líquido, líquidos imiscíveis, líquidos de densidades diferentes, sólido e gás, tá? Então vamos lá. Como isso ocorre? Nós temos aqui o nosso primeiro becker com um particulado dentro de um líquido, vamos chamar esse líquido de água. Então, a gente vai esperar ele sedimentar, deixar todo esse particulado ir para o fundo. E então, nós vamos retirar essa água por esse método aqui, ó, que é simples. Capilaridade também. A gente tira o líquido. A gente deixa sedimentar e retira o líquido. Outra forma de fazer isso, mas utilizando o equipamento, é usar uma centrífuga. Essa centrífuga ela vai girar tão rápido, tão rápido, tão rápido, que o particulado vai para o fundo, enquanto a água ou o líquido vai ficar quietinho ali na dele. O exemplo de centrífuga é que a gente usa na máquina de lavar, em que a gente faz esse processo para retirar o líquido, tá? Então, no caso, a nossa roupa seria o nosso particulado. Outra forma de fazer isso é utilizar esse funil de decantação, em que o líquido mais denso vai para a extremidade de baixo e o líquido menos denso fica na extremidade de cima. E nós temos aqui uma torneirinha em que a gente consegue tirar todo esse líquido da parte de baixo. Um outro exemplo ainda é um separador de poeira, tá? É uma câmara de poeira. E aqui nós podemos perceber que ele tem vários serpentários aqui, ó. Aqui nós podemos perceber que ele tem um caminhozinho aqui parecendo um labirinto e o ar vai passar por aqui. Como a poeira é mais pesada que o ar, ela vai ficar retida, porque ela não vai conseguir acompanhar este caminho. Uma parte vai, mas boa parte não.
E como tem várias dessas barreiras, esse pó vai ficando retido, ok? E esses foram os 8 tipos de separação de misturas heterogêneas, ok? E agora a gente vai falar sobre as misturas homogêneas, ou seja, aquelas difíceis de serem separadas, porque estão numa única fase. Nesse caso, é necessário que ocorra uma mudança de estado físico, tá? Porque senão a gente não vai conseguir separar. E os tipos são destilação simples, destilação fracionada e extração. A destilação simples funciona do seguinte modo. Bom, a destilação simples é utilizada quando há um sólido fino e um líquido, ou 2 líquidos com pontos de fusão bem distintos. Nesse caso, o que vai acontecer? Nós temos aqui um balão de destilação, a nossa misturazinha, que nesse caso vai ser água e sal. E nós temos aqui um condensador, um bico de Bunsen. Um bico de Bunsen é um bico que vai jogar uma chama nesse balão. E aqui nós temos um vidro, um recipiente para pegar o nosso líquido. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a aquecer. Esse líquido, no caso, a água, vai começar a aquecer e vai iniciar o seu processo de vaporização, ou seja, a sua transferência para o estado vapor, a sua mudança de estado. Então, ocorre a separação e quando entrar em contato com esse condensador, que vai ter água em temperatura ambiente, passando ali água fria, água gelada, o que vai acontecer? Vai acontecer uma troca brusca de calor, tá? Então, vai passar algo muito quente num negócio muito... Vai passar algo muito quente num negócio muito frio. Então, o que vai acontecer com aquele vapor? Vai condensar, vai voltar para o estado líquido e a gente consegue retirar ele aqui embaixo. Destilação fracionada é um pouquinho diferente. Por quê? Porque os líquidos, eles possuem pontos de fusão muito próximos. Então, a gente tem que utilizar isso ao nosso favor. Como? Vocês lembram das barreiras na câmara de pó, certo? O que a gente vai fazer aqui? Colocar barreiras. Então, eu tenho um líquido que ele evapora, que ele vaporiza a 50 graus Celsius. E eu tenho outro a 60. Então, eu vou colocar aqui uma coluna cheia de barreiras. Esse aqui é um condensador, tá? Uma coluna mais um condensador. Esse gás vai subir. E o que tiver o menor ponto de ebulição vai continuar, porque ele não está sendo resfriado a ponto de voltar para o seu estado líquido, vai continuar, vai chegar no condensador, na coluna condensadora, vai condensar, voltar para o estado líquido e ser retirado aqui, tá? É assim o processo, é simples, tá? E a extração acontece quando a gente precisa separar 2 líquidos miscíveis, tá? Então, a gente tem aqui o nosso líquido A e B misturados, mas a gente adiciona um líquido C que se mistura melhor com A do que A com B. Nesse caso, a maior parte de A vai se misturar com C e C não se mistura com B. Complicadinho, né? Mas é assim. Tá o seu melhor amigo e uma pessoa que você não gosta andando juntos. Você chega, pega o seu amigo e vai embora. Você está extraindo o seu amigo dali. Então, esse é o caso, tá? O seu amigo é o A, a pessoa que você não gosta é o B e você é o C. Você chega, engloba o máximo que você pode de A e leva ele embora. E aqui a gente faz a separação, uma vez que essa mistura de A com C será immiscível quanto A e B, tá bom? E essa é a extração. Bom, e para a próxima aula nós vamos falar um pouco sobre teoria atômico-molecular, massa atômica, massa molecular e mol. E era isso que eu tinha preparado para vocês, galerinha. Então, não se esqueça de dar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal para receber as nossas notificações de vídeos novos, tá? Não me esqueçam de estudar. Química é legal. E eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!